Muito bem, já estamos de volta ao vivo pelo Amazonsat. Eu estou aqui na companhia do Dr. Ricardo Santana, ele que é neurocirurgião e professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e nós estamos conversando sobre memória, esquecimento e dicas também para melhorar a memória e deixar de esquecer, principalmente os compromissos. Doutor, nós sempre abrimos espaço aqui para a população participar, para os telespectadores mandarem suas perguntas e já chegaram algumas aqui, tá? Você pode mandar a sua também, acesse facebook.com/estilo de vida, curte a nossa página e manda sua perguntinha pra gente. Bom, o João Lopes do centro aqui, do centro de Manaus, ele quer saber se é verdade que o caroço da pupunha pode prejudicar a memória. Mito ou verdade, doutor Ricardo? João, isso é mito. Assim como tem vários outros mitos relacionados com a memória. O caroço da pupunha, eu me lembro quando moleque, nós chamávamos daquilo lá de coquinho, é muito delicioso, isso não faz mal para a memória, assim como também ficar olhando as nuvens. Eu lembro quando moleque as pessoas diziam assim, se ficar olhando para as nuvens, a memória fica igual às nuvens, vão embora com o vento, isso é mito, mito. Memória boa é capacidade, se a pessoa está com todas as funções cerebrais ok, funcionando, é capacidade de concentração, é estar atento para o que quer ficar retido, porque você adquire, retém, armazena e depois recupera, você faz a evocação, então isso não tem nenhuma relação com o coquinho. Algumas doenças, sim, nós vamos falar isso daqui a pouco mais, tem relação com perdas de memória, mas o coquinho não tem, olhar para as nuvens não tem, os namorados podem ficar tranquilos, podem brincar, fazer o diálogo de tentar interpretar o que tem cada figura na nuvem, não tem nenhum problema relacionado a isso. Pode comer o coquinho, pode olhar para as nuvens, que a sua memória, por isso, não vai ser afetada. Obrigada, João, pela sua participação. E temos também a pergunta da Luciana Andrade, do bairro Aleixo, em relação a alimentos. Alguns alimentos podem realmente prejudicar a memória? Existe isso? Ou eu até estendo um pouco essa pergunta, existem alimentos que podem ajudar a melhorar a memória? Sim, vamos começar por ajudar a memória. Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, pobre em gorduras. Isso é importante, porque se o indivíduo faz da sua dieta rica em gorduras, essas gorduras sabidamente vão elevar níveis de colesterol e esses colesterol, dependendo do tipo do colesterol, eles vão se depositar na parede dos vasos e aí vem problemas relacionados com circulação. Quando há uma disfunção da circulação, a memória fica prejudicada, o que acontece na idade mais avançada. Alimentos bons para a memória, verduras, frutas, legumes, peixes, carnes, são bons alimentos para a memória. Alimentos deletérios para a memória, falamos relacionados com as gorduras, as frituras, aqueles que vão alterar a função circulatória. O resto é mito. O resto é mito. Luciana, obrigada também pela sua participação. Você aí de casa pode mandar sua pergunta também. Como eu já falei, aproveita a participação do Dr. Ricardo Santana aqui no programa, envia sua pergunta pra gente, que respondemos ao vivo para você. Não esqueça de deixar a cidade, tá? O bairro onde você mora, só pra gente localizar você, saber de onde você está falando, que é muito importante. Tem esse quadradinho aqui do lado, você pode, se você tem seu celular com a internet, você coloca seu celular aí na frente desse quadrado, você vai ver o que vai acontecer, tá? Bom, doutor Ricardo, a partir de que momento o esquecimento é repentino? A gente já conversou, já falou que é comum esquecer um detalhe aqui, esquecer outro detalhe ali, mas a partir de que momento o esquecimento pode ser considerado uma doença, um problema já de saúde, em que se precisa procurar um profissional para tratar, e que doença pode ser essa? Carla, nós falamos no início do programa, existem as perdas de memórias que são de origem situacional, é aquela do momento em que o indivíduo se está vivendo da situação, e aquelas perdas de memória psicogênicas, que são causadas por situações psicoemocionais, de doenças psicoemocionais tratadas pelos psiquiatras, tratadas pelos psicólogos, como as depressões, os transtornos de ansiedade. E existem as doenças, as perdas de memória orgânicas, que aí são por lesão cerebral. Então vamos por cada uma delas.
aquela perda de memória relacionada com a situação, com o momento. Aí é questão de ter ambientes mais tranquilos, de procurar ter situações menos estressantes, em que haja a possibilidade de uma melhor concentração. Das situações de depressão, procurar um psiquiatra. Mas como definir isto, né? O que é situacional, o que não é situacional, que é o fulcro da sua pergunta. Toda vez que você tiver uma dificuldade para lembrar nome de alguém, que seja eventual, que esqueceu a chave, isso sendo eventual não é problema. O problema é quando isso fica repetitivo, fica no teu dia a dia, a tua capacidade de recuperar aquelas informações, elas não estão. Então a repetição da incapacidade de recuperar as informações, de lembrar, aí sim precisa procurar um profissional neste momento para que ele faça o diagnóstico. Se aquilo é psicogênico, tratar adequadamente, se aquilo é orgânico ou não. Lembrar para você que alguns medicamentos podem causar perda de memória. Alguns medicamentos podem causar perda de memória. Por exemplo, os benzodiazepínicos, mais famoso dele, o diazepam, pode causar perda de memória. Então, tem que estar bem atento para o que você faz no teu dia a dia e relacionado ao que você usa no teu dia a dia. O que faz? Se aquilo que você faz é muito estressante, possivelmente você vai ter dificuldade de memorizar por conta da situação do estresse frequente. Já falei para você que taxas elevadas de adrenalinas prejudicam o nível de concentração de beta-endorfina e, por exemplo, por isso, situações de estresse repetidas vezes durante o dia levam a problemas de memória. Uso de medicamentos, de alguns medicamentos, principalmente os calmantes, podem levar a problemas de memória, que são tratados adequadamente pelos profissionais dessa área da emocionais. E doenças orgânicas, os AVCs, as inflamações cerebrais, os tumores cerebrais, os acidentes, os traumas, podem levar à situação, a deterioração cerebral, as doenças de Alzheimer, o Parkinson, numa forma mais avançada, podem ter problemas relacionados com a memória. Para resumir, situação de estresse, memória pode estar prejudicada. Situação de psicoemocional, depressão, ansiedade, memória pode estar prejudicada. E situações orgânicas. Se ficar repetidas vezes, muitas vezes, tendo dificuldade de memorizar, é melhor procurar um profissional para fazer o seu diagnóstico adequado. Doutor, nós já entramos agora aqui numa fase da entrevista em que nós já estamos falando realmente dos problemas mais graves, mas chegou aqui uma pergunta agora da Socorro Lima, do bairro Aleixo, que ela quer saber assim, a gente até citou um pouco, a gente vai repetir para você, tá, Socorro? Só para você não ficar sem a resposta. O famoso deu branco pode ser um sintoma de uma doença mais grave? Essa é a pergunta da Socorro, doutor Ricardo. Socorro não. O deu branco, ele na maioria das vezes, ele está relacionado com a situação do estresse. É aquele deu branco da prova, é aquele deu branco da entrevista, porque neste momento a taxa de adrenalina se eleva e isso faz com que a memória fique prejudicada naquele momento em que a taxa de adrenalina está elevada. Passado esse momento, relaxou, ficou relaxada, a memória vai voltar. Você já deve ter visto isso várias vezes. Está tenso, está estressado, está fazendo a prova, dá um branco. Saiu da prova, putz, lembrei. Aí é o que a Carla acabou de falar, voltou porque você relaxou. E aí eu quero dar mais uma dica aqui. O que fazer para ter boa memória? Antes de nós falarmos, se você me permite, Carla, claro, sobre a questão das doenças. Primeiro, já falei sobre a questão de aprender técnicas de relaxamento. Existem várias técnicas de relaxamento. Até o ato de você respirar um pouco mais forte, fechar os olhos, ficar calmo já pode ser uma dica muito importante. Tem várias, tem o pessoal do yoga, tem o pessoal do Tai Chi Chuan, tem técnicas da respiração, trabalhar a respiração, aprender a relaxar para evitar os brancos. Segundo, aprender sempre coisas novas. Vou repetir, aprender sempre coisas novas. Se hoje você faz malhação para ter um músculo muito ativo, você está exercitando o teu músculo, você está malhando. Mas como fazer para, entre aspas, malhar a memória, né? Fazer a memória ficar lá enxutinha? Aprender coisas novas. Está aprendendo coisas novas.
E dentro do aprendizado de coisas novas, línguas, aprender línguas, novas línguas, aprender, quem não é músico, aprender um instrumento musical, principalmente se usar as duas mãos, porque aí estimula os dois hemisférios cerebrais, e praticar atividade esportiva regular. Por quê? Porque quando você pratica atividade esportiva regularmente, você oxigena melhor o cérebro. Então, técnicas de relaxamento, aprender coisas novas, o que for interessante, mas aprender, fazer leituras é importante, porque está dentro do aprender coisas novas, e atividade física. Claro, juntando isso a uma dieta balanceada, pode contar 120 anos de felicidade e de boa memória. Pois é, isso que eu já ia perguntar. O senhor começou a falar essas dicas e me veio uma dúvida agora. Com o passar do tempo, com a pessoa vai ficando com a idade mais avançada, a memória tem tendência a, digamos, não diria piorar, mas tem tendência a realmente, enfim, a memória vai ficando mais ruim, poderia dizer assim? Existe Carla, a não relação? existe, não, essa relação claro, ela pode estar aparentemente relacionada, mas não obrigatória. Se o indivíduo, se a pessoa não for portadora de nenhuma doença cerebral orgânica, ela pode ter uma capacidade de memória muito boa, e eu falei até os 120 anos. Existem pessoas que viveram aí até 122 anos, então significa dizer que todos nós podemos chegar até lá. Vou fazer uma analogia, vou fazer uma comparação. Você já deve ter visto pessoas idosas que estão assim com o seu físico muito bem. Pessoas muito idosas, 90 anos ali com físico muito avantajado. Por que ela chegou com aquele físico aos 90 anos? Porque ela sempre trabalhou a parte física, trabalhou a parte muscular. Ela nunca abandonou o exercício físico. Mas você vê aqueles velhinhos que precisam ser carregados. Por que aquele velhinho precisa ser carregado? Porque aquele velhinho não praticou nenhum exercício físico, por isso a sua musculatura atrofiou ao ponto de ela não conseguir mais levar o seu próprio corpo. Agora vamos transferir isso para a memória. A memória é isso. Pessoa vai envelhecendo, vai ficando sedentária, vai ficando inativa, vai usando menos a memória. Com isso a memória vai ficar prejudicada. Do mesmo jeito que tem dificuldade física, vai ter dificuldade de memória. Aquela pessoa que se mantém intelectualmente produtiva, os trabalhos científicos estão aí para demonstrar. Manteve-se aprendendo coisas novas, produzindo intelectualmente 100 anos. Temos vários exemplos aí. 100 anos, está aí o Niemeyer, o arquiteto aí, fisicamente muito mal, precisa de cadeira de roda, mas intelectualmente muito bom porque continua produzindo. E assim outros mais, eles são casos que podem, mas é caso isolado. Não, não são casos isolados. Cientificamente isso está comprovado. Quer ter memória boa sempre? Quer ter um físico bom sempre? Exercite seu físico, seus músculos adequadamente, respeitando os limites da idade, e produza intelectualmente, aprenda coisas novas, continue sendo produtivo, que você vai ter uma memória boa até os 120 anos. E eu estou falando isso por base científica, não estou falando isso porque eu penso que é assim não, base científica. Bom, tá certo então. Adorei as dicas, doutor Ricardo Santana, foi maravilhosa sua entrevista aqui no Estilo de Vida. Nós ainda temos um assunto para falar, não é? Tá faltando a gente falar de um problema mais grave, não é, de memória. E infelizmente vai ter que ficar para uma próxima vez, tá certo? Porque o nosso tempo tá acabando aqui, viu? Então eu agradeço a sua participação aqui no programa. Fique à vontade para suas considerações finais. Carla, se eu tiver tempo aqui rapidinho para falar sobre as demências. Pode falar. Hoje está na moda, todo mundo fica assim, vai no consultório, dizendo, queria saber se estou com Alzheimer. Todo mundo tem medo, e eu brinco dizendo que o alemão Alzheimer foi um pesquisador, um autor alemão, que descreveu uma doença que tem a característica de demenciação. Primeira coisa que precisa ficar claro, Alzheimer não é só problema de memória. Então, o fato de estar perdendo a memória ou estar com dificuldade de memória, já falamos tudo sobre isso. A doença de Alzheimer, ela é um processo de demenciação. É outra coisa. Então ela está associada memória, perda de memória, com
distúrbio de linguagem. Aí quando eu falo linguagem do momento, eu quero dizer de uma maneira mais ampla, tanto a compreensão, capacidade de reconhecer pessoas. Então Alzheimer, doença de Alzheimer, os processos de demenciação não são só ligados a déficit de memória. Por favor, déficit de memória é tudo aquilo que a gente já falou para trás. No mais, Carla, agradecer, feliz de estar aqui com seus espectadores, seu fã, você já sabe disso, do teu programa. Muito obrigado a todos. Tá certo, então a gente que agradece, doutor, sua disponibilidade, vir aqui ao Estilo de Vida, esclarecer esses assuntos, trazer ótimas dicas aqui para o programa, que é o que faz a diferença. O nosso objetivo aqui é informar. E em relação às dicas, foram maravilhosas. Aprender, buscar novos horizontes, aprender uma nova língua, é realmente aprender outras situações aí como música, dança também. A dança vai trabalhar os dois, inclusive o corpo e a mente, porque a pessoa vai ter que decorar a coreografia, vai ter que realmente se concentrar no passo, ainda mais se for uma dança aí a dois, uma dança de casal, aí eu acho que vai ser bem melhor. Mantenha-se ativo, né? Mantenha-se ativo. O sinal é física e mentalmente. A gente pode até dizer que esse é o grande segredo da vida. Trabalhar corpo, trabalhar mente e alimentação. Perfeito. São os 3 grandes segredos da vida. Os romanos falavam, né? Mens sanas in corpore sano, né? Mens sã em corpo são. Exatamente. Mente sã em corpo são. Doutor Ricardo, muito obrigada mais uma vez e eu desejo que o senhor tenha um ótimo dia e até a próxima. Obrigada. O Estilo de Vida vai para o intervalo, ainda não acabou. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e qualidade de vida para você. Até já.